Nós saudamos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos trazendo uma palavra para o Senhor falar ao teu coração neste momento. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 4 a 6. Vou repetir. João, capítulo 18, versos de 4 a 6, que diz o seguinte: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Até aqui, irmãos. Irmãos, o texto lido nos fala sobre o momento que antecedeu a prisão do Senhor Jesus ali no Getsêmani. Como nós lemos aqui, Judas, que era um dos 12 apóstolos, porque eram vários apóstolos, mas o Senhor chamou 12 para estar mais perto dele. E Judas fazia parte do número desses 12. Judas estava com o Senhor Jesus e esses 12, junto ali na ceia. O próprio Senhor Jesus falou que quem o traía estava ali tomando a ceia com ele, era Judas. E aqui, um momento após a ceia, depois da ceia, eles subiram ao monte, o Getsêmani, ali o Senhor orou ali o Senhor pediu ao Pai que, se fosse da vontade do Pai, passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento, mas que não fizesse a vontade dele, Jesus, mas a vontade do Pai. E aqui estava se cumprindo a vontade de Deus Pai, que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, fosse preso e fosse crucificado ali e ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqui nos fala o momento que eles prenderam o Senhor Jesus. O detalhe é que Judas levou os soldados que prenderam Jesus para até onde Jesus estava. Por quê? Porque eles não sabiam naquele momento ali. E quando o Senhor pergunta: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus Nazareno. E o Senhor então se identifica: sou eu. E o fato que acontece logo depois é muito interessante. A palavra diz, como nós lemos aqui, que eles caíram. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Que coisa interessante! Só o fato do Senhor ter dito: sou eu, fez com que eles voltassem para trás e caíssem por terra. Irmãos, é muito interessante, nós não vamos nos delongar, mas nós queremos chamar a atenção aqui desse fato, porque buscar o Senhor Jesus é algo que o homem tem de fazer. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios, capítulo 8, verso 17, que a quem me procura, me encontrará. O Senhor nos dá esta bênção, nos dá esta promessa. Agora, a pergunta é: por que você procura o Senhor Jesus? Você procura o Senhor Jesus para encontrar as respostas para esta vida, para encontrar solução para a angústia da tua alma. Você procura o Senhor Jesus para alimentar a sua alma, porque a palavra nos diz que Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Quando nos fala de pão, nos fala de um sustento maravilhoso que o Senhor nos dá quando nós o conhecemos e o vivemos, e nós fazemos com que o Senhor entre dentro de nós, more em nós, habite em nós. E a água da vida nos fala da operação maravilhosa do Espírito Santo, porque quando bebemos dessa água é quando o Senhor revela a respeito das nossas necessidades, falando aquilo que vamos passar, até nos orientando, nos mostrando, nos conduzindo, mas mostrando acima de tudo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Procuramos o Senhor Jesus para isso, e aquele que procura o Senhor desta forma, ele vai encontrar o Senhor. Mas os soldados não buscavam Jesus para isso, buscavam
por interesse próprio. Eles eram soldados, eles tinham recebido ordens de pregar, encontrar Jesus para o prender. Eles estavam buscando Jesus por interesse próprio. Eles estavam buscando Jesus até a profecia se cumprisse, porque Jesus, como Cordeiro de Deus, tinha de ser morto ali na cruz, ele tinha de ser preso, ele teria de passar por tudo aquilo ali. Mas a palavra também diz, ai daquele, porque o Senhor é levado a essa situação. Ai daquele que procura o Senhor, não para encontrar a vida eterna, para encontrar pontos de crítica ou para encontrar interesses particulares. Não faça isso, não faça isso. O que aconteceu com aqueles homens quando o Senhor Jesus disse, sou eu? Primeiro eles recuaram e depois eles caíram. Interessante, porque quando encontramos o Senhor Jesus, nós somos sustentados pelo poder da palavra de Deus. Nós somos sustentados pela mão forte do Senhor. Nós somos levados à presença de Deus. Cair nunca é uma boa colocação, uma boa situação. Cair fala um momento de derrota, fala um momento de dificuldade, principalmente aqui nesse caso. Nós caímos até aos pés do Senhor quando nos rendemos, mas não porque a sua palavra nos atingiu de uma forma negativa. Pelo contrário, nós caímos aos pés do Senhor quando a sua palavra nos atinge de uma forma positiva, pois nos rendemos ao pé dele, aos pés do Senhor Jesus. Mas aqui eles caíram por quê? Porque eles queriam fazer mal ao Senhor, queria fazer aquilo que estava na mente daqueles homens, queriam trazer aquele juízo ali. E ainda hoje há muitos que buscam o Senhor Jesus desta forma, busca por seus interesses particulares, busca para argumentos humanos ser colocados, para criticar ou fazer outra coisa. Não faça isso. Busque o Senhor Jesus para encontrar a vida eterna. Busque o Senhor Jesus para encontrar respostas que você não tem, embora você sendo trabalhador, estudioso, você sendo responsável, vivemos momentos, vivemos situações que nós não temos resposta, nem sabemos o que fazer. E quando encontramos o Senhor Jesus, vamos aos seus pés, buscamos, Senhor, fale comigo. Que coisa maravilhosa o Senhor falar aos nossos ouvidos, o Senhor dizer, sou eu, aos nossos corações, ao coração cansado, ao coração sedento, ao coração ferido pelas situações desse mundo. Quando o Senhor diz, sou eu, é coisa maravilhosa. O consolo, o conforto, a paz, que coisa boa é encontrar o Senhor, que coisa boa é buscar o Senhor, que coisa boa é ouvir a voz do Senhor dizendo, sou eu. E nós podemos nos voltar para Ele e ouvir aquilo que Ele tem para nós, porque o nosso Senhor está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, onde está a morte e os seus aguilhões. O aguilhão e as garras da morte é o pecado e Jesus não tinha pecado, por isso a morte não deteve. Mas voltamos à pergunta, por que você busca o Senhor Jesus? Busca para experimentar a sua graça, a sua paz, a sua salvação. Busca para Ele falar ao seu coração. Busque o Senhor, sim, busque para que Ele possa te dar respostas sobre coisas que você não tem nem ideia como é. Mas Ele vai preencher todo o vazio do seu interior, da sua vida, e vai exceder, porque a palavra do Senhor nos fala que é aquele que encontra Jesus, rios de água viva correm do seu interior, corre, e todos que estão ao nosso redor poderão participar desta bênção, porque você encontrando Jesus, você vai ser usado para que muitos encontrem Jesus também. Mas esses soldados não estavam buscando Jesus para isso. Eles estavam buscando para prendê-lo. Eles estavam buscando para fazer os seus projetos particulares. Como soldado, eles tinham essa ordem, eles estavam ali cumprindo isso. Mas recuaram e caíram. Não faça isso. Não busque o Senhor por outra coisa, se não for para Ele falar a sua alma, ao seu coração. Não busque o Senhor por outra coisa que não seja para ter uma experiência com Ele, para ter uma experiência que Ele está vivo,
para ter uma experiência que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. São características que Isaías, o profeta que viveu 700 anos antes do Senhor Jesus, profetizou a respeito desse Jesus maravilhoso. São características que nós hoje experimentamos quando buscamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós estamos encerrando essa palavra aqui, mas deixamos esse recado para você. Quando o Senhor se revelar, qual será a sua atitude? Vai cair por terra porque você procura o Senhor por causa dos seus interesses, como aquele soldado, para o prender, para o criticar, para fazer alguma coisa diferente que não seja para abrir o coração e encontrar respostas para a sua vida e encontrar uma resposta maravilhosa, uma resposta para a sua alma, vida eterna, porque o Senhor Jesus, Ele tem isso para aqueles que o encontram e permanecem na sua presença. Ele falou isso para os discípulos quando subiu aos céus: vou preparar-vos lugar e quando estiver pronto voltarei e te buscarei. Nós estamos vivendo um momento que antecede ao arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo um momento que antecede ao Senhor levar a sua igreja. Por isso, porque você busca o Senhor. Qual grupo você está? Você está no grupo que quer o Senhor para criticar, para o limitar, para o prender? Parece um contrassenso. O Senhor só se deixou ser preso para que se cumprisse a profecia, pois só o fato dele dizer, sou eu, aqueles homens desabaram por terra. Ou você procura o Senhor para encontrar a vida eterna e a resposta para a tua alma. Esteja nesse grupo e você verá o amor de Deus pela sua vida. Nós encerramos aqui essa palavra, mas a escolha é tua e que Deus lhe abençoe para que você faça a escolha certa. A paz do Senhor Jesus.